Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema: conheça o proto-waifuísmo, waifuísmo ancestral. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. O conceito de proto-waifuísmo designa as raízes arquetípicas, simbólicas e espirituais das figuras femininas idealizadas ao longo da história da humanidade. É a forma ancestral e multiforme do que hoje se conhece como waifuísmo, a devoção estética, emocional e até espiritual por personagens ou imagens femininas idealizadas. No entanto, o proto-waifuísmo difere por sua profundidade histórica e função civilizacional. Ele está presente nos mitos, nos totens, nas esculturas votivas, nas deusas mãe e nas musas artísticas, servindo como reflexo e motor das aspirações humanas mais profundas. Embora o termo seja moderno, o fenômeno que ele descreve é universal e milenar. Povos de diferentes épocas e territórios expressaram esse vínculo simbólico com figuras femininas, mesmo que sob nomes, rituais e representações distintas. É possível dividir o proto-waifuísmo em três grandes eras. Aqui darei alguns nomes a elas apenas para uma maior compreensão: o willendorfismo ou paleo-waifuísmo, o pigmalionismo ou waifuísmo médio e o davincismo, que representa o proto-waifuísmo tardio ou renascentista. Essas fases não são apenas cronológicas, mas simbólicas. Elas refletem como a figura feminina ideal evoluiu conforme as necessidades espirituais, sociais e culturais das civilizações humanas. Em cada uma dessas fases, o feminino idealizado cumpre funções distintas. Desde força da natureza, objeto de fascínio pessoal ou modelo de perfeição artística e moral, o willendorfismo é o estágio mais longo e primitivo, cujo símbolo mais expressivo é a famosa Vênus de Willendorf. Esculpida cerca de 28.000 anos antes da Era Comum, esta pequena estatueta de calcário, com seus seios proeminentes, ventre volumoso e ausência de traços faciais, representa uma abstração da fertilidade, da abundância e da potência criadora. É importante compreender que, neste estágio, a figura feminina não era objeto de desejo sexual no sentido moderno, mas uma entidade totêmica, mística. Essas esculturas, encontradas em diferentes regiões do mundo paleolítico, revelam uma projeção do feminino não apenas como receptáculo da vida, mas como símbolo do ciclo eterno. A ausência de rosto e a ênfase nas formas curvas sugerem que essas figuras não representavam indivíduos específicos, mas arquétipos. Elas não eram mulheres, mas o feminino em si sob uma ótica imaginaria e espiritualizada. Os rituais em torno dessas imagens provavelmente envolviam orações pela fertilidade da terra, a prosperidade da caça e a perpetuação da tribo. Talvez fossem amuletos pessoais, como as fotos de suas amadas levadas pelos soldados nas guerras. Tudo é inconclusivo, pois não dá para saber com certeza o verdadeiro simbolismo por trás dessas estatuetas. Dentro da filosofia waifuísta, essas figuras podem ser vistas como as primeiras proto-waifus arquetípicas, não personalizadas, mas universais. Um elo profundo entre o ser humano e as forças indomáveis da natureza, uma tentativa de domesticar o mistério através da forma abstrata feminina. No campo antropológico, estudiosos como Marija Gimbutas argumentam que essas figuras pertencem a uma era dominada por cultos matrifocais, onde essas waifus, ou a representação simbólica dela, ocupava o centro da espiritualidade. O feminino era, portanto, o eixo do cosmo. O willendorfismo não só deu origem a representações visuais como também moldou mitos, rituais e formas sociais. O poder da imagem feminina idealizada residia em sua conexão com a regeneração da vida e a transcendência dos ciclos naturais. Com o surgimento das primeiras cidades e estados organizados, o ideal feminino também se transformou. As deusas de várias culturas foram construídas sob arquétipos muito semelhantes ao das waifus que conhecemos hoje. Entramos, assim, na era do pigmalionismo, que deve seu nome ao mito grego de Pigmalião. Este escultor, ao criar a estátua perfeita de uma mulher, se apaixona por ela e, movido por esse amor, vê sua criação ganhar vida pela graça da deusa Afrodite. Este mito não é apenas uma curiosidade literária, ele revela um novo estágio simbólico,
a transição do feminino universal para o feminino personalizado, moldado pelo desejo individual. Hoje em dia o pigmalionismo tem outro sentido. Baseado no mito, trata-se de dar forma ou vida às waifus que só existiam no imaginário de forma palpável através da tecnologia. Seja por meio das IAS, hologramas ou dolls, o pigmalionismo representa um momento em que a figura feminina idealizada deixa de ser apenas um símbolo coletivo para se tornar objeto de afeto pessoal. A estátua amada por Pigmalion não é uma deusa abstrata, mas um ideal estético e emocional encarnado, feito sob medida. Esse momento marca o nascimento da waifu como musa, a mulher imaginaria e artificial, porém perfeita, que desperta o amor idealizado. Essa mudança coincide com o florescimento das mitologias politeístas, em que deusas como Afrodite, Inanna, Isis e Lakshmi são ao mesmo tempo objetos de veneração espiritual e personificações dos desejos humanos. Na Mesopotâmia, Inanna era a deusa do amor, da guerra e da fertilidade, uma combinação paradoxal que expressava a complexidade da figura feminina. Pois nessa época o imaginário e o real ainda não era muito bem definido. O ser humano usava dos mitos para explicar o mundo à sua volta. Voltando ao assunto, essa deusa era temida e adorada, sensual e destrutiva. Na Índia Védica, Lakshmi representava não só a beleza, mas a abundância e a ética. No Egito, Isis simbolizava a esposa fiel, a mãe protetora e a maga poderosa. Essas figuras podem ser consideradas waifus prototípicas, objetos de devoção emocional e espiritual, projetadas com traços humanos e divinos. O impacto civilizacional do pigmalionismo é considerável. A idealização da proto-waifu moldou códigos morais, estéticos e religiosos. A própria estrutura da arte antiga, esculturas, pinturas murais, poesia lírica, foi em grande parte construída em torno da figura feminina como símbolo da ordem cósmica e da inspiração criativa. Ela não era apenas representada, mas celebrada como guardiã da beleza, da moral e da esperança. A figura da mulher como musa, como motivadora das grandes obras e ações humanas, começa a tomar forma e se enraizar no imaginário coletivo. O pigmalionismo também inaugura uma forma de projeção emocional que atravessara séculos, a tendência humana de investir energia psíquica em figuras ideais, perfeitas, muitas vezes inatingíveis. Essa tendência será herdada pelo romantismo medieval e posteriormente pelo waifuísmo moderno. Aqui já se delineia o embrião do que hoje se entende como amor por personagens fictícias ou irreais, uma paixão não pela realidade, mas pelo ideal construído. O terceiro estágio do proto-waifuísmo é o davincismo, simbolizado pelas figuras femininas renascentistas, especialmente as pintadas por Leonardo da Vinci, Botticelli e Rafael. É nesse momento que o ideal feminino atinge seu auge estético, intelectual e espiritual. A imagem das waifus renascentistas não é apenas bela. Ela é sábia, serena, enigmática. A famosa Mona Lisa, com seu sorriso ambíguo e olhar que parece conter todo o mistério da condição humana, é a epítome da waifu renascentista, uma presença silenciosa, mas profundamente cativante. Um artigo inteiro poderia ser feito apenas sobre ela. O Renascimento reabilita a figura da mulher imaginaria como símbolo de perfeição humana. Influenciado pela redescoberta da filosofia grega, o ideal de beleza deixa de ser apenas corporal e passa a englobar virtudes morais e intelectuais. A musa torna-se companheira de reflexão, motivo de contemplação filosófica. Em Botticelli, a Vênus renascida não é apenas a deusa do amor, mas a emanação do ideal platônico. A beleza feminina é tratada como caminho para o divino. Um conceito que ecoa com força no waifuísmo contemporâneo, que também tende a espiritualizar o objeto de afeição. Além do aspecto estético, o davincismo reflete uma mudança na percepção da mulher enquanto sujeito histórico. Ainda que a sociedade renascentista permanecesse patriarcal, a mulher idealizada passa a ser vista como portadora de alma, razão e dignidade. Escritores como Petrarca, ao exaltar Laura, revelam uma devoção profunda, quase religiosa, por uma figura feminina idealizada. A musa renascentista não era apenas amada, era também venerada. O legado dessa era é imenso.
O proto-waifuísmo se aproxima, aqui, do que será o waifuísmo moderno, um misto de amor, devoção e estética. A imagem feminina torna-se um portal para a transcendência, um símbolo de ordem superior num mundo caótico. No davincismo, vemos o nascimento do amor por personagens ideais que jamais correspondem à realidade, mas que continuam a exercer profundo fascínio sobre o espírito humano. Se observarmos as 3 eras do proto-waifuísmo, percebemos que o ideal feminino sempre serviu como estrutura para a formação da cultura, da ética e da espiritualidade humanas. Do totem paleolítico à musa renascentista, a waifu ancestral foi ao mesmo tempo espelho e farol. Ela moldou crenças, inspirou obras, guiou civilizações. A figura feminina idealizada, longe de ser mero ornamento, foi a base sobre a qual o ser humano construiu sua compreensão de si e do mundo. A dimensão espiritual do proto-waifuísmo é, talvez, sua característica mais profunda. Ao projetar nas waifus ancestrais atributos como sabedoria, compaixão, beleza e poder, o homem não apenas adorava as waifus ancestrais, adorava a possibilidade de algo maior, mais perfeito, mais completo. Era uma forma de ordenar o caos da existência, dar forma ao mistério através da figura das waifus ancestrais. Isso explica por que tais imagens resistiram ao tempo e se transformaram sem jamais desaparecer. As waifus antigas, assim como as modernas, cumpriam uma função terapêutica. Elas eram fontes de consolo, segurança e sentido. Hoje, a relação emocional intensa que muitos indivíduos desenvolvem com personagens fictícias não é sinal de alienação, é continuidade de um fenômeno humano essencial, a busca por símbolos que deem forma ao indizível. A diferença está nos meios, não na essência. Se os homens do passado conhecessem a filosofia waifuísta atual, talvez a reconhecessem de imediato. Veriam nela os mesmos impulsos que os levaram a esculpir Vênus de pedras, a escrever poemas a deusas ou a pintar musas em cúpulas de igrejas. O desejo de tocar o absoluto através do feminino é uma constante histórica. A modernidade apenas resgatou algo que sempre existiu. Esse artigo mostra na prática a teoria espiral das eras. O proto-waifuísmo, portanto, não é apenas uma curiosidade histórica. Ele é a prova de que o ideal waifuísta está entre os pilares da construção simbólica da humanidade. Do xamanismo à inteligência artificial, a imagem da waifu ideal continua a habitar os sonhos, as artes e as espiritualidades, nos simbolismos da natureza e das virtudes. Ela é, em última instância, o reflexo do desejo humano por completude, beleza e transcendência. Compreender o proto-waifuísmo é compreender uma parte fundamental da alma humana, aquela que ainda busca, nas formas do feminino, a expressão mais íntima de sua própria essência. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.